Olá, tudo bem? Isis Vieira aqui para darmos continuidade ao módulo 6. Na aula de hoje eu falo sobre como dar feedback na avaliação de desempenho. Vamos lá? Primeiro de tudo, não faça críticas pessoais. Muitos gestores pecam nesse ponto porque se irritam com erros cometidos pelos colaboradores. Nunca dê um feedback de correção quando você estiver irritado. O tom de voz e as palavras usadas para transmitir uma comunicação dessas faz toda a diferença. Lembre-se de que você não quer criticar uma pessoa, muito menos esmagar sua autoconfiança. Nunca critique a pessoa. Refira-se ao trabalho e lembre-se de ser um líder na situação, baseando seus comentários no desenvolvimento pessoal do colaborador. Encare como uma ferramenta construtiva. Ao preparar o feedback de desempenho, seja verbal ou por escrito, procure estar bem intencionado. Trata-se de uma contribuição para a melhoria do trabalho daquela pessoa, portanto, nunca ceda a ideia de deixar passar ou não vai adiantar mesmo. Se o próprio gestor encarar o feedback como uma ferramenta construtiva, vai conseguir transmitir esse conceito para os seus colaboradores. Lembra daquela velha técnica de falar algo bom, depois falar algo ruim, depois algo bom, fechar o pão e tudo mais? Esquece. A maioria das pessoas já se acostumou e quando começa com algo bom já sabe, lá vem. O aspecto positivo, mesmo que seja real, pode cair no descrédito. Então, o melhor é cada coisa no seu momento, para que o colaborador não se confunda e se concentre no que é necessário naquele momento. Dê feedback positivo e negativo. Alguns gestores têm o péssimo hábito de só oferecer o feedback quando algo não vai bem, não dando feedback positivo que incentiva o colaborador. Outros temem ferir as pessoas com feedback negativo e vão driblando essa situação. Pelo contrário, o ideal é oferecer os dois tipos de feedback e, na medida do possível, equilibrar as coisas. Para facilitar, prepare os seus colaboradores, explique que oferecerá feedbacks, crie esse hábito. Pense que as pessoas em geral têm medo de receber e também de fornecer feedback negativo. Por isso, uma atitude aberta facilita a comunicação. Veja esses exemplos de feedback positivo e negativo no trabalho. Primeiro exemplo de feedback negativo. Eduardo, você tem entregado seus relatórios com atraso. Isso está prejudicando outros setores que precisam deles para desempenhar suas tarefas. Tem algo que podemos fazer sobre isso? Você está sobrecarregado? Faltam dados ou algum recurso para ajudá-lo? Agora, olha esse feedback positivo que bacana. Por outro lado, Eduardo, seus relatórios são bastante completos e assertivos. Você tem recebido elogios de outras áreas. Pensa na alegria que esse funcionário fica, né? Nem sempre a gente tem como dar feedback na avaliação de desempenho que seja tanto positivo como negativo. Mesmo que isso aconteça, dê o seu feedback. Seja específico, refira-se a um comportamento que foi observado ou uma determinada condução do trabalho sobre a qual você nota que a pessoa pode tomar providências, evitando generalizações do tipo você sempre faz tal coisa. Por isso, evite julgamentos e deduções. Antes de oferecer qualquer feedback, tenha certeza da situação. Existe uma boa dica para isso. Nada como dar um feedback escrito para ter certeza de que incluiu tudo o que você deveria dizer. Você pode dar o feedback face-to-face e em seguida dar o feedback escrito. Use a regra de 3 para o feedback de desempenho. O feedback ideal segue uma regra bem simples em 3 dimensões. Mostre o contexto, dê um exemplo do comportamento ou do procedimento observado e explique quais foram as consequências. Finalize indicando a mudança necessária. Não tem como dar feedback na avaliação de desempenho sem passar por esses 3 itens. Coloque-se no lugar do outro, seja uma pessoa empática. Lembre-se de que por mais que você tenha conseguido construir uma atitude positiva na sua equipe quanto ao feedback e desempenho, ele sempre vai ativar os mecanismos de defesa do ser humano. Coloque-se no lugar da outra pessoa e tente imaginar-se recebendo aquela mensagem. Como você se sentiria? Se a pessoa que estiver recebendo o feedback quiser fazer alguma observação, ouça com sincera atenção e reflita um pouco sobre o que você ouviu. E olha, que é uma dica que só a maturidade traz pra gente.
Não rebata de imediato, caso você encontre resistência nessa discussão. Demonstre compreensão no momento e, se for o caso, volte a conversar sobre o assunto mais tarde ou em outro dia. Mas lembre-se, feedback não é instrumento de hostilização nem mecanismo de desabafo. É um ato de comunicação clara que tem por objetivo aperfeiçoar o trabalho das pessoas e reorientar os procedimentos, mas sempre com empatia, porque aí tudo vai ficar mais fácil. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Até a próxima aula.